Bem-vindo ao canal Lula 2023. Aqui você encontrará as últimas notícias e análises sobre política no Brasil, com ênfase no mandato do presidente Lula e o movimento trabalhista. Fique por dentro das principais discussões e debates políticos do país e acompanhe as atualizações sobre o mandato do presidente Lula, assim como as principais decisões e ações tomadas pelo governo. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lula sanciona orçamento de 2023 com vetos. Presidente vetou artigo que criava uma nova identificação orçamentária. Orçamento de 2023 foi aprovado pelo Congresso no ano passado, após promulgação da PEC que aumentou o teto de gastos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira, 17, com 6 vetos, o orçamento para 2023. A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, antes da data limite, que era a sexta-feira, 20. Lula vetou o artigo que criava uma nova identificação orçamentária para as despesas previstas na PEC da Transição, aprovada pelo Congresso no ano passado. O veto foi um pedido do Ministério do Planejamento e Orçamento, que alegou aumento de rigidez e de ineficiência no processo de alocação orçamentária, caso o novo identificador tivesse que ser criado. O presidente, atendendo a pedido de seus ministérios, também vetou algumas dotações orçamentárias, ou seja, recursos do orçamento que totalizam 4,2 bilhões de reais em despesas propostas. A maior parte, 4,19 bilhões de reais, foi do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. O valor pertencia à reserva de contingência do fundo e teve que ser vetado porque foi descumprida a proporção entre operações não reembolsáveis e reembolsáveis, segundo Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, IFI, do Senado. O fundo ainda conta com 7,07 bilhões de reais para uso em 2023, segundo a proposta de orçamento. Esse trecho não foi vetado. Há, ainda, a expectativa de que os 4,2 bilhões de reais vetados voltem ao fundo, segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Isso porque a medida provisória que estabelece a proporção, razão para o veto, vai caducar em fevereiro, abrindo espaço para o remanejamento desse recurso para o fundo, caso esta seja a decisão do governo. O orçamento de 2023 foi aprovado pelo Congresso no dia 22 de dezembro, data limite antes dos parlamentares saírem em recesso. A aprovação da peça orçamentária só foi possível após o Congresso promulgar a PEC da Transição, no dia anterior. Essa proposta de emenda à Constituição ampliou o teto de gastos, a regra que limita as despesas da União, para caber às promessas de campanha do presidente Lula. PEC da Transição. Com as mudanças feitas pela PEC da Transição, o teto de gastos foi ampliado em 145 bilhões de reais. Desse total, 70 bilhões de reais vão reforçar o orçamento do programa Bolsa Família, garantindo o pagamento no valor de R$ 600 reais por família, além de um adicional de R$ 150 reais por criança de até 6 anos. Com o aumento de despesas, a previsão de rombo das contas do governo em 2023 chegou a 231,5 bilhões de reais. Contudo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, busca aumentar a arrecadação do governo para tentar diminuir esse déficit para cerca de 100 bilhões de reais ao longo do ano. O déficit primário é registrado quando as despesas do governo superam as receitas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Para honrar esse valor adicional, a União tem de emitir mais dívida. Quando acontece o contrário, o resultado é de superávit. O orçamento de 2023 também já indicou como serão redistribuídos os 19 bilhões de reais que, antes, estavam destinados às emendas de relator geral do orçamento, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Essas emendas foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, STF, e, portanto, não puderam mais contar no orçamento de 2023. Pela distribuição aprovada pelo Congresso, metade vai para emendas individuais de deputados e senadores, a outra, para despesas não obrigatórias do Poder Executivo.
Muito obrigado por assistir ao nosso canal Lula 2023. Esperamos que você tenha encontrado as informações e análises sobre política no Brasil úteis e interessantes. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários suas opiniões e sugestões para futuros conteúdos. Até a próxima!